sei se vocês viram que o Ben Mendes, quem não sabe é o... Quem que é o Ben Mendes mesmo? Ah, é aquele advogado, que é tipo o Celso Russomano que defende as pessoas, sabe? Quando a pessoa compra alguma coisa e é lesada de alguma forma, aí ele vai lá e defende tipo o Celso Russomano, né? Eu gosto bastante de assistir ele. E aí ele brigou com o Brino, que eu também gosto de assistir. Porque o Brino tava assistindo o vídeo dele e reagindo ao vídeo dele igual ele reage a tudo. E aí ele ficou ofendido, porque o Brino não quis dar uma parte do que ele tava ganhando pra ele. E é claro que eu fiquei do lado dos dois, porque eu não consigo tomar partido. Mas isso me fez pensar, gente. E é porque os dois conversaram pelo WhatsApp. Não teve uma conversa assim presencial, sabe? Tipo, para os dois, cada um colocar o seu lado da moeda, colocar a sua preocupação, ou colocar o que acha, o que ele está se sentindo ofendido, essas coisas assim. E aí, isso me fez lembrar, porque WhatsApp, conversas que a gente tem normalmente em rede social, é muito complicado. Por isso que às vezes, principalmente quando é coisa relacionada a negócios, é sempre bom a gente resolver pessoalmente, nunca mandar áudio, igual o Bruno mandou áudio dizendo que não poderia dar a parte dele, porque aí falou os motivos dele, né? E ele se sentiu muito ofendido, porque na cabeça dele, mas ele pode ganhar com o meu trabalho, mas eu não posso ganhar com o trabalho dele. Eu acho que é assim que ele se sentiu, sabe? E aí eu fiquei pensando, gente, como é que o Brino manda um áudio? Por que não mandou alguém? O pior é que ele mandou o advogado dele, que não ajudou muita coisa. Mas por que ele não foi lá e falou assim, olha, vamos marcar um café e aí a gente conversa e aí um explica a parte do outro? Por que ele mandou o áudio? Gente, eu não sei se é só aqui comigo, na minha família, mas na minha família, principalmente grupo, sempre dá briga, porque ninguém nunca interpreta o que o outro quer dizer. Então sempre fica, você quis dizer isso, você quis dizer aquilo, sempre sai briga. E aí, mas eu acho que foi falta de maldade. Não que... eu acho que foi falta de maldade do Brino, porque ele não, eu acho que ele não entendeu que agora ele é uma pessoa famosa e que é um empresário, então ele precisa sempre ter pessoas assim, tipo um bom advogado do lado, alguém que gerencie ele, sabe? Pra ele não sair falando besteira. Porque, tipo assim, a gente que não é acostumado com isso, desde cedo, se bem que eu administro, né? Eu tenho uma empresa, mas que desde cedo não é acostumado a administrar, a ter uma parte profissional para poder lidar. Gente, se você não tem o costume de fazer isso, você precisa contratar alguém para fazer isso, porque o pior é que o Bruno já falou tanta besteira na internet, mas pela primeira vez na vida eu acho que algumas pessoas podem não ter se ofendido mesmo com o que ele fez. E olha que com todas as besteiras que ele já falou, nunca foi cancelado, né? E agora, uma coisa assim que poderia ser facilmente resolvido, eu acho que ele vai ser. Mas é complicado, eu entendo o lado dos dois, porque eu entendo. Só entendo. Mas eu acho que faltou no caso dos dois, o que faltou no caso dos dois era os dois sentar, sabe? E falar assim, olha, eu posso pagar tanto. E aí a pessoa vai falar assim, não, mas eu não vale só isso. E eu não sei nem porquê. E aí isso faz até pensar, né? Do que eu tava falando? Tem a mínima ideia. Desse negócio sobre reagir. Porque a gente gosta de reagir ao vídeo dos outros, principalmente quando você tem uma opinião relacionada a isso. Só que aí eu entendi, eu acho que o Ben Mendes ele ficou com raiva porque o Brino tá tendo mais visualização do que ele. Mas ele também tem que pensar que eu acho que não deu pra perceber que ele tem. Eu acho que ele esqueceu disso, né? Porque o Brino tem o quê? 5 vezes a mais, 6 vezes, 5, 6, né? 6 vezes a mais do tanto de seguidor que ele tem, então é claro que ele vai ter mais visualização.
É só um nível de proporção. E querendo ou não, eu acho que os dois foram beneficiados, assim. O Brino, por causa do Ben Mendes, que é um canal, assim, que é legal de assistir e que traz bastante informação e bastante coisa legal para as pessoas aprender. E isso, sim, não é uma coisa fútil. Mas o homem também, o Ben Mendes também se sentiu ofendido porque o Brino fala muita besteira, mas é a forma dele de... É tipo um comediante. O comediante, ele pega e ele fala muita besteira em cima de algumas coisas. Há quem goste e há quem não goste. A forma do Brino de fazer e de reagir aos vídeos é parecida com a de um comediante, por exemplo. Então, não era pra também ficar levando isso como se fosse a pior coisa no mundo, né? Sei lá. E aí o que aconteceu? Agora eu vou ficar sem os dois juntos. Por quê? Porque as pessoas não sabem conversar. Era só conversar. O Brino e o Ben Mendes sentar, tomar um café e comentar. Era só isso. Só isso. Ele só precisava fazer isso. E agora, do Celso Muçulmano, eu gosto do Celso Muçulmano? Gosto, mas não é a mesma coisa. Não tem o Ben Mendes, não tem o Benzinho. Agora eu vou ficar sem assistir por causa do quê? Porque os dois não sabem conversar. É só conversar. Ai, complicado esse povo, né? Nossa senhora. E aí o que? Tem a mínima ideia. Hoje eu tô lenta. Nossa, eu tô tão lenta hoje. Nossa, gente, hoje eu tenho que estar tão feio, assim, sabe? Chovendo. Não, mas é bom, porque chuva, todo mundo sabe que a chuva é muito importante. Mas eu tenho que estar tão assim, com vontade de. Sabe quando você fica com vontade de dormir o dia inteiro? Nossa, hoje eu tô com uma vontade de dormir. Ai, eu sei que é complicado, né? É que eu reparei que as pessoas famosas, elas têm muita dificuldade de entrar em um acordo. Na verdade, eu acho que não é só as pessoas famosas, eu acho que as pessoas como um todo. Todo mundo consegue chegar a um acordo comigo. Por quê? Porque eu sei ceder. Eu sou irmã do meio. Eu sempre tive que a minha vida inteira ceder. Ou eu tinha que ceder para mais velha ou para mais novo. Eu nunca pude escolher. Eu sempre tive que aceitar. Então, e aí as outras pessoas, isso faz até a gente perceber, né? Que as outras pessoas, elas têm muita dificuldade em ceder, elas sempre querem tudo para elas, ou tudo da forma delas, e a gente tem que entender que a gente não é assim. A vida não é assim, ninguém é melhor do que ninguém, todos somos todos iguais. Olha, me desculpe, mas esse negócio de vir falar assim, ah, mas fulano tem mais dinheiro do que você, é uma pessoa mais importante. Não, para mim todo ser humano é igual. Todos nós somos iguais, não existe ninguém melhor do que ninguém. Todo mundo é a mesma coisa. Porque é o que eu penso. Que não existe, para mim é tudo igual, sabe? Eu não consigo ver, achar que alguém pode ser melhor do que outra pessoa. Para mim todo mundo é igual. Então, é claro que muda também, assim, algumas pessoas têm mais caráter, outras têm menos caráter, algumas pessoas são mais agradáveis de conversar, algumas pessoas não dá vontade de conversar. Sim, eu entendo. Mas, por exemplo, é que eu vejo como se. É que eu vejo o mundo como se todo mundo fosse parente, sabe? É, mas na verdade nós somos, né? Todos somos todos. É, mas tem gente que é ateu, eu não acredito. Eu não sei por que eu tô falando disso. Eu não sei de onde que eu tiro essas coisas. Tá, mas o que eu quero dizer? Ai, meu Deus. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que todos nós somos iguais perante a Deus. Se somos todos iguais perante a Deus, a única opinião que me importa para mim é a dele. Então, eu vejo todo mundo, sabe, eu sempre vou fazer o possível para ajudar e cuidar de qualquer pessoa, sabe, qualquer pessoa, mesmo que eu não conheça, eu sempre vou fazer o possível para poder ajudar. É claro que eu não posso, existem limites. E eu tenho dificuldade de dar limites, mas eu sei que existem limites. Então tem coisas que eu não posso fazer que eu sou obrigada a fazer não, a falar não, principalmente no meu trabalho, gente, sério. Porque eu sempre tento ajudar ao máximo as pessoas. E aí, no meu trabalho, algumas pessoas específicas, elas tentam me sugar o máximo que elas podem, levar algum tipo de vantagem, sabe? O máximo que podem. E eu sempre cedo, só que
Tem hora que chega um ponto que eu preciso falar, olha, não tem como. E é tão... Aí o que eu faço? Eu peço pro meu marido. Eu falo assim, amor, vai lá no WhatsApp. Ou então atende o telefone e fala que não dá. Mas é que eu tenho muita dificuldade. Mas eu aprendi. Não, eu tenho dificuldade, mas hoje eu ainda consigo falar não. Mas antes de eu ter ficado doente, eu não falava não. Se a pessoa falasse assim, pula ali da ponte, eu ia lá pular, porque eu não ia conseguir falar que eu não ia pular. Só que hoje não. Hoje, se alguém me manda pular da ponte, eu falo. Só se tiver água embaixo. Porque eu não vou me machucar. Só se tiver água embaixo da ponte. Porque se não tiver água, eu não pulo. Não adianta, não pulo. Aonde eu tô querendo chegar com tudo isso? Vocês devem estar pensando. Gente, tem conversas que precisam ser pessoalmente. E tem momentos que vocês precisam ceder. E você não pode só querer ganhar vantagem. Você precisa ceder. E você precisa ajudar e pensar na outra pessoa. É isso que eu quis dizer, tá bom?